Olá, sejam bem-vindos ao Panorama das Criptomoedas. Hoje trago para vocês algumas expectativas de movimentos e moedas que estou de olho para comprar. Gostaria de pedir que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal. Antes de começar, quero compartilhar uma mensagem com vocês. Deus disse: Eu irei com você e lhe darei a vitória. Êxodo 33, 14. Obrigado, pessoal. Vamos iniciar nosso vídeo. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana. Vamos ao panorama das criptomoedas. Vou trazer algo aqui para vocês muito interessante. E até que enfim, achei que esse dia nunca chegaria. Eu poderia falar para vocês que provavelmente pode ser a última boa oportunidade para algumas altcoins. E esse vídeo eu vou trazer algumas aqui das principais. E por que eu vou trazer algumas das principais aqui? Porque são as moedas que eu estou focado em comprar agora nesse processo que pode acontecer. Então eu vou compartilhar com vocês o que eu estou fazendo, tá? Sempre trago aqui para vocês o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, o meu capital. Então é isso, tá? Antes de começar, gostaria de pedir o seu like, pedir para você se inscrever no canal, também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui, você pode me chamar lá no Telegram privado e vou liberar 3 vagas na promoção para carteira recomendada. É só me chamar lá, falar que você viu o panorama de hoje. O valor é bem legal, beleza? Bom, pessoal, a votação que eu fiz da tela preta ou tela branca, a tela preta ganhou, tá? Então aqui a gente vive numa democracia, então nos próximos panoramas a gente vai ficar com a tela preta. Depois lá na frente a gente faz uma votação novamente, tá? Mas por que você tá com a tela branca então? Porque como é a minha tela de estudos do dia a dia, eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui que eu vou fazer, o que eu vou comprar, tá? Para que eu não tenha que ficar desenhando tudo lá na hora e perder os pontos das moedas ou ter que fazer tudo de novo. Na tela preta, porque lá vai ser apenas para o YouTube, tá? Então hoje a gente fica na tela branca para que eu possa mostrar para vocês. Bom, pessoal, já peço desculpa para vocês se vocês ouvirem uma respiração a mais ou uma voz diferente, é porque eu estou com uma gripe, então tô meio ruim aí, tá bom? Mas vamos lá. Bom, Bitcoin. Pessoal, Bitcoin é o seguinte. é, eu acho meio inevitável ele ter chegado até aí para não romper esse topo, né? Mas só se o Bitcoin quiser muito pregar uma peça muito grande aí em todo mundo, né? E não romper esse topo, tá? O que a gente tem de alvo do Bitcoin, assim, de alvo primário? Desde aquela estrutura lá de baixo, nós temos a região de 86 e 87, que é alvo, tá? Agora, essa parte aqui que o mercado fica testando as regiões de oferta, ó, e também testando as regiões de suporte, isso aqui é nítido de um processo ou de acumulação, distribuição e por aí vai. Quando que a gente vai saber se é um processo de reacumulação, acumulação, distribuição e por aí vai? Apenas depois que for, tá? Depois que o mercado fizer a movimentação. Quem fala para você, é uma distribuição, é uma reacumulação, tá mentindo. Não tem como saber. Nós temos expectativas do que pode ser, o que é bem diferente de o que alguém afirmar para você o que pode ser, tá? Agora, quando o mercado fez lá basicamente o seu sweep de liquidez, que é considerado como spring, ou pode até ser que seja um spring, por quê? Porque isso aqui pode estar na fase 2 ainda. Então nem pode ter sido um spring, né? Então, por isso que eu falo que é só depois que o mercado fizer a movimentação que a gente pode falar, porque antes a gente tem expectativa de movimento, tá? Mas, considerando isso aqui, vamos considerar que isso aqui de fato é um spring que o mercado fez aqui nessa captura de liquidez, deixando esse order block aqui. Caso o mercado respeite essa movimentação, o mercado não poderia mais perder a região lá dos 64, 65. Ele poderia até raspar esse fundo aqui, ó. Que é a região aqui, deixa eu até mostrar aqui. Que é a região dos 66, tá?
ele não poderia mais perder isso aí. No pior cenário, talvez, sei lá, chegar até na região de 63, 64, mas para dar continuidade a esse movimento, tá? Isso, pessoal, preste bem atenção, tá? Se ele for respeitar essa captura de liquidez. Então ele não pode mais perder essas bases aqui, essas duas regiões de order blocks, tá? Que vai sim até a região ali de 61, 62. Ele não pode mais perder, porque na teoria ele teria que fazer isso aqui, igual ele fez aqui, ó, que ele segurou, que a gente comentou, né? Só que agora o que aconteceu? Ele não conseguiu dar continuidade à movimentação, ficou uma zona de liquidez. Então o mercado pode sim querer capturar isso aqui para continuar a movimentação, tá? Isso no caso do Bitcoin. Agora, quando que o negócio vai azedar? O negócio vai azedar, pessoal, se ele anular isso aqui. Eu não tô acreditando muito que ele faça isso nesse momento, não. Mas o que eu falo direto para vocês, eu não sou o dono do mercado, né? Não sei qual é a intenção dos caras do mercado, dos grandes participantes que eu digo, né? Então, tudo pode acontecer no mercado, mas eu não acredito muito nesse momento, não. Eu acredito que ele tem mais chance de subir aí do que cair, tá? Então, basicamente é isso que eu penso do Bitcoin. Ah, mas você tá falando isso, você vai comprar o Bitcoin aí? Não. Eu não coloco meu dinheiro no Bitcoin nessa região, tá? Nessa região, jamais. Ah, mas você falou que ele pode ir até 86, 87, ele pode ir até 150 mil, pessoal. Mas o meu dinheiro nesse momento, não, tá? A não ser que seja um movimento mais claro, mais nítido, ele mostre para mim que eu possa entrar, aí eu compartilho com vocês que, olha, pessoal, vou comprar ou não vou comprar e por aí vai, tá? Mas eu não tô aqui para falar que eu vou comprar e não vou. Então eu tô aqui para mostrar a verdade para vocês e eu não vou comprar. Mas se tratando da movimentação, ele pode sim, muito bem aqui, mesmo que ele capture essa região de suporte aqui, né? Suporte prévio que a gente chama isso aqui, talvez chegar até nessas regiões, mas a expectativa sim é que superasse esse topo aqui. E aí nós vamos entender o que pode acontecer depois. Por quê? Qual é a situação aqui? Vamos supor aqui, pessoal, a expectativa é que o Bitcoin ele consegue romper esse movimento, né? E vamos pôr aqui que ele pode chegar até na região de 80, talvez até no seu alvo lá, 86, 87. Mas vamos colocar 80 aqui só para que vocês possam entender. Qual vai ser o porém? Vocês estão vendo que isso aqui é um range de negociação, né? Como eu disse para vocês, pela expectativa, nós temos expectativas se isso aqui pode ser uma acumulação, uma distribuição, reacumulação e por aí vai. O que a gente tem que ficar esperto é que se o mercado romper essa região e ele voltar para dentro desse ranger não, né? Range, aí pode ser que esteja nascendo um processo de distribuição do mercado. Então esse rompimento, ele pode segurar até aqui, fazer a troca de polaridade, que é a resistência que vai virar suporte que vocês conhecem, mas ele não pode voltar com fechamento abaixo desse range aqui, tá? Caso ele faça isso, aí a gente senta aqui e vê o que pode acontecer, porque aí pode estar formando um processo de distribuição do mercado. Então ele não poderia fazer isso, ele teria que romper isso aqui para dar continuidade à sua movimentação. E aí, caso ele faça essa troca de polaridade, a gente tem alvo lá no 86, 87 e por aí vai, beleza? Então, basicamente é isso. Bom, vamos falar de algumas oportunidades aqui. E eu vou começar falando da Polkadot. Polkadot, uma moedinha muito interessante e eu vou comprar e comprar bastante. Tá? Deixa eu... O que a gente tem aqui em Polkadot? Ó, bem interessante. Pessoal, é o que eu falei para vocês. Eu acredito que sim. Se o mercado fizer esse movimento, nós teremos aí talvez a última boa oportunidade para algumas altcoins. E aí, vocês verão o dinheiro mudar de mão. O que é o dinheiro mudar de mão? As moedas que estão em processo de acumulação tendem a se soltar bastante, né? E as que estão em processo de, basicamente, distribuição, que subiram bastante, fazer o movimento oposto, tá? Então, o que a gente tem de Polkadot aqui, ó? Vamos lá. Nós temos uma base, lembra que há um tempo atrás estou falando no panorama para vocês assim, pessoal, aqui é o seguinte a situação. Se o mercado subir da onde ele está,
ele vai voltar. Lembra que eu estava falando isso, né? Aí, não, agora vai, agora vai. Pois bem, algumas conseguiram subir, outras não, né? Então, provavelmente, se o mercado, isso aqui é importante, pessoal, porque o movimento ainda não foi feito, mas pode acontecer, pode, tá? Por exemplo, nós estamos aqui no processo de acumulação para Polkadot, né? Temos a parte que importa para a gente, que é a quebra de estrutura após um sweep de liquidez, né? Qual é o movimento que eu sempre falei para vocês aqui que é o melhor cenário? Quebra a estrutura, volta a testar, certo? Então, basicamente, nós estamos nesse processo aqui em Polkadot. Quando a gente vem para o gráfico diário, deixa eu falar aqui. As pós mais importantes de Polkadot é na região de 4 até o 3,50. Ela vai lá? Nunca sabemos, mas eu deixei aberto, tá? O que eu estou bastante de olho é a região aqui do 5,59 ao 4,83, certo? Bom, quando a gente se trata desse order block, nós temos aqui uma região criada de suporte agora, né? Por que isso? Porque quando o mercado vem aqui, faz essa movimentação e ele não consegue dar continuidade, o mercado deixa uma zona de liquidez. Então o mercado tende a capturar essa zona de suporte. E aí, usando a teoria de Wyckoff aqui, nós temos aqui um processo de acumulação sendo formado. Então aqui a gente tem um clímax, tem lá os processos de testes, e aí nós poderíamos esperar basicamente aqui um spring, basicamente um sweep de liquidez em cima do order block para que a gente possa fazer esse movimento aqui em Polkadot. Então eu estou de olho para comprar uma boa quantidade de Polkadot a 5 e pouquinho aqui, 5,32, 5,50, sempre um pouquinho antes para não ficar de fora. E caso o mercado resolva ir um pouco além desse order block, a próxima região de compra é só na região de 4,50, mais ou menos lá, beleza? Mas Polkadot pode ser uma excelente aposta, Ao médio prazo, ao longo prazo, é difícil falar prazos, mas ao médio prazo, vou falar médio prazo, né? Acredito que esse ano ainda é o que eu acredito, não o que vai acontecer, tá, pessoal? Datas no mercado não existe, mas é a expectativa que esse ano ainda nós poderíamos ver, sim, Polkadot aqui na região do 18 e 19, tá? E aí nós temos outro order block lá na região de 22, e quando o mercado for movimentando, né? A gente vai vendo o que a gente pode fazer, realizando um pouco, recomprando e por aí vai. Como citei para vocês, eu acho que o mercado sim vai fazer movimentos parciais, né? O que é um movimentos parciais? O movimento sobe até lá, faz um processo de mitigação novamente, e aí dá continuidade à sua movimentação, beleza? Então, Polkadot acha que é uma excelente aposta, né? E caso ela cumpra aqui o seu primeiro alvo, nós estamos falando aqui de uma operação de 236%, caso você consiga deixar o preço médio próximo a 5,50, aqui 6, tá? O que você faz? Se você tem uma operação igual o caso da Uni que a gente pegou na primeira operação, 200 e poucos por cento lá, realiza um pouco. Espera o mercado voltar, faz a recompra, igual a gente fez da Uni novamente. Beleza? Então, basicamente é isso que eu tenho para falar. A primeira moeda que eu vou comprar aí, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a Polkadot. Tenho ótimas expectativas desse movimento aqui para que ela possa fazer. Agora, vamos supor aqui que o mercado resolva não fazer esse movimento. É só um exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que o mercado, sei lá, resolve dar um cavalinho de pau aqui e fazer isso aqui, ó. O que você faz? Nada. Por quê? Aí o mercado tá dizendo de novo, ó, eu vou voltar. Olha o tanto de liquidez que eu tenho aqui para trás. Então, eu voltaria. Mas eu acredito que tem a maior chance de raspar esse fundo para dar continuidade a esse movimento. Mas tudo pode acontecer. Beleza? Só para que vocês possam saber. Vamos começar pela... começar não. A segunda aqui. Vamos falar da Polygon. A Polygon, ó, tá fazendo a movimentação que a gente comentou no último panorama. Tá fazendo. Polygon. Lembre-se do que eu vou falar para vocês. Para quem não tem, eu, se pudesse dar um conselho,
compre Polygon. O que muitas pessoas vê com maus olhos, que é o processo de acumulação, basicamente é daqui que saem os bons movimentos. Por quê? Porque quando essa mola vai apertando, vai apertando, vai apertando, o mercado tende a expandir. É isso aqui que faz. Segundo a teoria de Richard, isso aqui é a causa e depois vem o efeito dessa causa. Então, o ditado que dizem por aí, depois você vai se arrepender de não ter comprado Polygon a esse preço, eu também acredito, tá? No último panorama, falei para vocês, olha, pessoal, aqui na Polygon nós podemos ter 3 tipos de movimentos aqui, né? Que é inevitável, é a rapada do fundo, né? Mas eu falo sobre o que eu falei para vocês no panorama passado, que é basicamente o seguinte: nós poderemos ter uma captura de liquidez um pouco mais fraca ou uma pancada um pouco mais forte para chegar nas regiões aqui de baixo de Polygon. Então tudo seria região de compra aqui em Polygon. Então ela pegou a primeira região que eu falei para a galera lá da carteira recomendada comprar, que era basicamente esse fundo mesmo, né, onde ela veio aqui até na mínima. E agora? Agora guarda a bala para comprar mais lá na região do 0,53. E se o mercado resolver fazer uma porrada um pouquinho mais forte para baixo, só na região do 0,41. Deixa eu até anotar certo aqui, pessoal. 0,41, 0,42 lá. Só guardaria para isso, para comprar lá. O que importa pra gente? Enquanto tiver dentro dessa base de estrutura, isso aqui é maravilhoso, tá? Lembre-se que eu tô falando para vocês, pessoal. Isso aqui é uma mola. O mercado tá acumulando, acumulando, acumulando. Então, isso aqui tem que ser uma bela movimentação. Então, eu tô carregadaço de Polygon, só para avisar vocês, tá? Aonde que eu vejo o Polygon? O meu objetivo para Polygon, que eu tô de olho aqui para mim fazer realizações agora, pessoal, vai ser acima da região de 1,60, tá? Lá acima. Conforme o mercado for andando, aí a gente vai se atualizando aqui nos panoramas, lá na área de membros também, que vocês podem participar. Sempre temos lives lá de terça e sábado. Então a gente fala de bastante moedas, bastante oportunidades em meme coins também, tá? Caso vocês tenham interesse, belezinha? Então, basicamente isso. Polygon, para mim, é uma excelente oportunidade. Então, aí onde ela foi a compra que a gente falou. Caso ela for lá na região 0,53, 0,54, é ponto de compra. E aí, não, sei lá, não pior. Para mim, seria até um melhor cenário. Se esse sweep de liquidez aqui, essa movimentação de captura resolver um pouco mais forte, ela pode sim chegar até a região do 0,40, lá 0,41. Beleza? Mas uma excelente aposta. Também podendo proporcionar aí para você ao médio prazo uma operação de mais de 200 e poucos, 280%, quase 300%, se você tiver um preço médio bem colocado aqui. O meu preço médio, por enquanto, tá no 50,95. Então, basicamente, eu tenho uma operação até lá de mais de 300%, tá? Bom, Link. Agora, Link tem algo muito interessante aqui que pode acontecer também, tá? Que pode acontecer. Vocês têm que ficar espertos. A Chainlink é o seguinte. É uma excelente aposta para o longo prazo, uma excelente aposta. Porém, entretanto, nós temos um movimento aqui que acontece da seguinte forma. Lembra que eu falo para vocês aqui, ó, Chainlink foi um dos modelos que eu falei bastante sobre isso. Por quê? Quando nós pegamos a movimentação de Chainlink, após lá, ó, lembra que eu falei para vocês da Matic agora? Processo de acumulação, fez lá a sua captura de liquidez, que é o sweep de liquidez, o mercado testou. O que aconteceu aqui? O mercado fez uma causa. Lembra a mola, ó? Foi apertando, 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 fez o efeito dessa causa. Certo? Quando a Chainlink fez esse movimento aqui, ó, capturou uma pequena liquidez. Porém, eu falei para vocês aqui, pessoal, aqui é uma região de manipulação, região de 50% e 61,8%. Principalmente se o mercado não consegue dar continuidade a esse movimento e fazer isso aqui, o mercado deixa basicamente um fundo duplo em cima de uma região de manipulação. Ou seja, ele está falando para você, olha, eu subi, mas eu estou voltando.
E sim, eu posso capturar esse fundo aí. Beleza? Então, basicamente, igual eu falei também lá na carteira recomendada, que a gente poderia ter uma expectativa, e ainda tem, porque o movimento não acabou, né? Mas que a gente poderia ter uma expectativa de Chainlink chegar até na região de 26,36 para depois voltar. Mas aparentemente, não é o que está fazendo. Eu mostrei para vocês que a maioria das moedas tinha um order block semanal aqui, ó. Desse jeitinho, bem parecido. Então o mercado resolveu respeitar esse cara, então ele indica sim que ele pode voltar até na região aqui e concluir esse movimento. Então o que a gente tem de Chainlink aqui? Uma baita de uma operação, pode ser uma baita de uma oportunidade para vocês, tá? Aqui também, como eu já estou falando para vocês há muito tempo, eu vou encher o carrinho de Chainlink, tá? Encher o carrinho mesmo, e hoje eu estou muito bem comprado. Então a gente poderia ver uma captura de Chainlink de liquidez nesse fundo duplo. Ela testaria o processo de acumulação, que seria a troca de polaridade lá na região de 9,6, 9,5, que seria a sua melhor zona de compra de Chainlink dentro dessa região aqui, dentro desse movimento. E aí, lembra que eu falei para vocês? Se ela não chegasse até na região de 26 antes de voltar a essa região de 9,60 aqui, o meu alvo mudaria. Por quê? Aí eu não quero mais saber da região do 28, e aí eu só vou visar a região do 34, 35, 36 lá em cima. Beleza? Então, Chainlink, pessoal, a 9,60 aqui, sempre um pouquinho antes, tá? Esse Fair Valley Gap, que vai fazer uma confluência de movimento e de escolas aqui que eu falei para vocês, será uma baita de uma oportunidade para vocês aqui. Tá? Uma baita de uma oportunidade. Pode apostar que se fosse para falar em probabilidade dela raspar esse fundo aqui, é mais de 80%. Tá? Mas, como eu falei para vocês, já estou comprado em Chainlink aqui, então se ela vir aqui, eu só vou arrastar meu médio para trás para que eu possa comprar mais. É um excelente movimento para que a gente possa comprar. Então, Chainlink, Matic, DOT são 3 moedas aí que eu estou bem focado nesse movimento para que eu possa comprar uma boa quantidade dessas moedas, belezinha? Uma ótima oportunidade pode ser na mão de vocês de Chainlink aqui. E se você não tem, aguardaria para comprar nesse fundo, nessa rapada de fundo dela aí que pode acontecer. Certinho? Agora vamos falar de outra moedinha aqui, que eu sempre falei para vocês, e também tô compradaço nela e vou comprar mais. A mesma coisa aqui em Avalanche, tá? O que a gente tem lá em Avalanche? Lembra ali a situação de Chainlink que eu acabei de mostrar para vocês sobre o processo de acumulação do mercado. Então o mercado lá cria uma causa e faz o quê? O efeito dessa causa. Porém, no caso da Avalanche também, o mercado não voltou a testar. E aí, quando o mercado faz esse movimento e não consegue dar continuidade e vem testar novamente, o que vira isso aqui? Um fundo duplo. Um fundo duplo em cima da região de 50% em 61,8 é uma região de manipulação. Então, é uma região de manipulação que o mercado induz a galera a comprar no suporte para que capture esse movimento para fazer isso aqui. Então, se você já está comprado em Avalanche, compradaço. Compradaço. Aonde que você vai comprar mais Avalanche? Lá na região de 23. Mas eu vou encher o carrinho de Avalanche na região de 23, tá, pessoal? E aí a gente tem uma outra apoia lá na região de 15, eu não sei se ela vai, mas eu sempre deixo em aberto, tá? Meu foco aqui, a princípio, tá na região de 23, onde eu quero comprar uma alta quantidade de Avalanche, uma alta mesmo, tá? Tem uma ótima expectativa para essa moeda aqui. E o meu objetivo a médio prazo nela é a região de 95, 96, 100 dólares, tá? Então a Avalanche também, sempre tenho falado dela aqui para vocês. É uma excelente aposta na minha visão, tá, pessoal? Então, é o que eu falei também para vocês nos últimos panoramas. A gente tinha expectativa de 2 movimentos. Ou o mercado subiria para cair, ou ele cairia para subir. Algumas conseguiram subir, outras não, tá? Então a Avalanche,
na região de 23 aqui, ó. Pra quem não tem, quiser comprar um pouquinho antes para não ficar de fora, região de 24, 23,50, é, é uma excelente aposta na minha visão. Uma excelente aposta, tá? Acho que vale muito a pena comprar o máximo que dá dessa moeda aqui. Acredito que ela pode entregar uma boa movimentação aí ao médio e longo prazo. Beleza? Então, basicamente, pessoal, já falei de ADA Cardano? Meu Deus, eu nem sei se eu falei de ADA Cardano. Como que eu não vou falar de Ada Cardano? Eu acho que eu não falei, não, né? Mas eu não falei, eu vou falar agora. Bom, Ada Cardano, pessoal, também quero comprar muito. Então vamos lá, ó. Só para que vocês possam notar o que eu estou olhando aqui para me comprar em boa quantidade as moedas, tá? DOT, Ada que eu vou falar agora, Matic, Link e Avax até agora, certo? Então aqui são as moedinhas que eu vou focar bastante agora nesse movimento que pode acontecer. Ainda não aconteceu, né? Bom, Ada Cardano, mesma coisa. Ó, temos lá um movimento choque semanal, que é o que importa pra gente. E tem uma foto que eu postei até no Instagram lá. Quando o mercado tava aqui, eu falava assim: ó, o melhor cenário é que o mercado quebra a estrutura, volte a testar. Ela voltou exatamente, né, no movimento. Porque eu sei tudo? Não, porque isso aqui é o melhor cenário, pessoal. Isso aqui é o melhor cenário que o mercado não deixa brechas para trás. Então o mercado vem, faz o processo de teste e aí sim tá livre para dar continuidade à sua movimentação do mercado, beleza? Então, você acha que a Ada Cardano é uma excelente aposta? Acredito que sim, tá? Nós temos aqui um movimento que eu gosto bastante, que é um sweep de liquidez. Então, nós temos essa região como apoio mais importante do mercado, que é a região lá do 0,30, tá? E aqui a gente está segurando no Breaker Block de ADA Cardano. Aonde que a gente pode comprar mais ADA Cardano aqui? Nós temos um movimento aqui, ó, que ela está fazendo, e a gente pode ter uma expectativa de captura de liquidez também nesse fundo, para que a gente possa subir, certo? O que a gente pode ter? Aí vai depender um pouquinho do mercado, se o mercado vai fazer uma puxada um pouco mais leve para baixo, para fazer isso aqui, né? Igual eu expliquei do caso da Polygon, ou uma puxada um pouco mais agressiva para fazer isso aqui, e aí sim, de fato, fechar esse ciclo aqui, e aí nós estaremos habilitados para subir, tá? Então, quais são as regiões aqui de POI de ADA Cardano? Se você não tem, eu focaria aqui na região como primeira zona de compra, na região do 0,40, tá? E depois lá no 0,32 e por aí vai. E caso ela for, não tô falando que vai, né? Mas isso depende da puxada que o mercado pretende fazer aí para cima, ou para baixo, perdão, né? O último quilo do movimento sempre vai ser o mais importante, lá na região do 0,27 mais ou menos. Belezinha? Então, eu também acredito que a Ada Cardano pode ser uma excelente aposta. Ao médio prazo, aonde que eu tô visando a Ada Cardano? Região de 1,15, 1,20 aqui, tá? Ela foi uma moedinha que não conseguiu subir, né? Do que a gente estava na expectativa de ou o mercado subiria para cair de novo ou cairia para subir. Então ela não conseguiu subir, tá? Então ela já indica que fechará essas regiões aqui e aí sim, de fato, nós podemos ter um processo bem legal em Ada Cardano nas próximas movimentações. Esses movimentos são bem legais, tá, pessoal? Por quê? A maioria das pessoas acham assim, pensam assim: olha, X moeda tá subindo bastante lá e as outras não saem do lugar, né? É basicamente isso aqui que é o trocar de mão, quando o dinheiro troca de mão. Porque as moedas que estão acumulando, né? Claro, pessoal, não é todas, tá? Pelo amor de Deus, não vai achar um range aí que sai na acumulação e sai comprando só por isso, tá bom? Mas isso aqui é quando quando os caras querem comprar sem movimentar o preço para cima, acontece o processo de acumulação, né? E depois faz o que eu falei para vocês, a causa, né? E o efeito dessa causa. E por que essas moedas sofrem mais do que as moedas que estão no processo lá em cima, por exemplo? As que subiram bastante e não caíram tanto nessa puxada que o mercado deu. Por quê? Elas estão provavelmente no movimento oposto. Se eu estou num processo de acumulação e eu quero comprar sem mover o preço para cima, o que eu preciso fazer? Tirar o máximo de comprado possível para que eu consiga estopar esses caras.
certo? Para que eu compre literalmente o stop dessa galera. Lembra a história que eu falo? Para cada contrato de compra precisa ter alguém vendendo. Então esse stop do comprado é como se tivesse alguém vendendo na região do suporte. E aí as moedas que subiram bastante, o movimento oposto. As moedas estão lá no processo de distribuição. O que esses caras querem fazer? Realizar o mais caro possível. Então eles querem o quê? Que a galera fica comprando aqui, comprando aqui, comprando aqui para que eles realizem. E aí depois, isso aqui também é uma causa. E depois sofre o efeito dessa causa. E aí o dinheiro basicamente muda de mão. Essa acumulação começa a ter o efeito e aqui o oposto. Basicamente é isso daí. Beleza? Bom, agora eu vou falar de duas moedinhas que a gente também. Uma aqui vai para. Ó, uma aqui pode ser as duas, na verdade. Excelente aposta, né? A Lido, pessoal, acho que a longo prazo ela pode ser uma excelente aposta, tá? Ela acabou anulando uma movimentação que a gente tinha pego, então eu ainda tô nela. Basicamente ela chegou mais ou menos aqui no preço que a gente tava, mas ela já voltou. Então o que a gente tem aqui, o que a gente pode entender? A Lido, quando a gente se trata de um processo macro, uma estrutura macro da Lido, nós estamos num processo de consolidação, certo? Ó, entre máxima e mínima. Então a gente pode considerar que todo esse processo aqui pode ser um processo de acumulação? Pode. A gente pode considerar que isso aqui pode ser um processo de distribuição? Pode. Ué, mas a distribuição na teoria vai para baixo e a acumulação para cima? Sim. Quando que a gente vai saber? Quando o mercado for. É mera ilusão falar que isso aqui é uma acumulação, isso aqui é uma distribuição. Ninguém sabe de nada, pessoal. A gente só sabe depois que o mercado vai. Por quê? É a mesma coisa um cara que ele fica mostrando para você. Olha a operação que eu fiz aqui. E ele mostra só o replay do mercado. E claro, você pegar no dia a dia, o cara marcar aqui, olha, o order block aqui era só ter vendido aqui. Depois que o mercado tá parado, é fácil. Mas nós temos expectativas de movimentação, certo? E as expectativas que a gente tem da Lido aqui é boa, pessoal, é boa, tá? Mas é que eu lembrei agora que a galera fica mostrando replay pra galera. Olha, pessoal, era só ter vendido aqui, era só ter comprado aqui. Bom, quando a gente tem uma movimentação de Lido, se eu tratar apenas esse range em amarelo como um processo de acumulação e captura de liquidez, porque eu tenho Fair Value Gap nesse cara aqui e ele tende a ser importante, e eu tenho um carinha chamado de Displacement aqui nessa base aqui de baixo, que é lá na região de $1 mais ou menos, nós poderíamos ter uma expectativa para Lido também de uma captura de liquidez nesse ponto, para fazer toda essa movimentação e isso aqui se tornar um spring ou um sweep de liquidez para dar continuidade à sua movimentação. Porque quando a gente olha aqui, a pessoa deve falar assim: mas isso aqui é um choque. Na verdade, não. Por que não é um choque? Porque a gente não tinha um topo interessante para ser rompido aqui. Se o mercado rompesse lá em cima, tudo bem. Mas aqui não. Então isso aqui pode ser sim uma armadilha. Pode ser, tá, pessoal? Expectativa. Por quê? Nada impede ela fazer isso aqui e dar um tiro para cima. Porém, o mercado estaria deixando um fundo duplo aqui também. Tá? Então a gente poderia ver uma nova captura de liquidez de Lido nessas regiões? Poderia. Tá? E aí sim, caso ela faça isso, aqui tá na minha hora de comprar mais e ajustar o meu preço médio. Então aonde que eu tô de olho nela? Lá na região de 1,16, $1, tá? Então é isso que eu tô olhando para ela, porque acredito que ela tem aí uma boa chance de rapar toda essa liquidez aqui, ó. Para aí sim fazer esse movimento aqui. E aí sim, pessoal, romper esse topo, dar continuidade a toda essa movimentação aqui. Acredito que ela pode sim ser uma boa aposta a esse movimento, ó. Esse displacement está até aqui pelo mensal, então é a região de 1,10 ali mais ou menos, 1,50. Tá? A gente poderia sim ter uma expectativa desse movimento e é o que eu falei. Vai depender um pouco do mercado, por quê? Porque a gente vai ter que ver se o mercado vai fazer uma captura de liquidez um pouco mais forte, um pouco mais fraco, perdão, ou um pouco mais forte. Aonde que a outra apoia ela? Lá na mínima, lá na região de 0,60, 0,70 lá. Mas são duas regiões interessantíssimas. Eu acredito que tem uma grande chance dela segurar aqui na região de 1 e pouquinho.
e fazer uma bela movimentação para aí sim, pessoal, ela abrir essa estrutura macro. Então ela pode fazer esse belo movimento para buscar a região lá de 4, 5 dólares lá ao médio e longo prazo. Belezinha? Mas eu acredito que pode ser uma bela movimentação em Lido também. E agora a gente vai falar de AVE. Vamos lá. Deixa eu ver onde que eu coloquei meus desenhos aqui. Cara, na AVE eu nem coloquei, eu apaguei, eu acho. O que que a gente tem na AVE aqui, ó? O movimento dela. Ó, é isso. Eu não tenho AVE, hein, pessoal? Eu nem tenho AVE. Muita gente já há muito tempo aqui sempre me perguntou dela, pediu pra falar dela. E eu sempre falei que eu não tinha ela porque, na minha visão, ela precisava fazer algum tipo de movimento para que eu pudesse entrar. E basicamente, estamos muito próximo disso acontecer. Estamos próximos. Se vai ou não é uma outra história, tá? O que que a gente tem? Ó, nós temos, lembra da mola que eu falo para vocês, um processo de acumulação? Então aqui a gente tem uma caixa, um range, ó. A gente tem lá uma parada preliminar, temos o clímax aqui nessa região, certo? Então basicamente, ó, temos o clímax aqui. Então nós estamos aqui num processo de acumulação. Por que acumulação? Ou na expectativa de ser um processo de acumulação, melhor dizendo. Pela região que a gente se encontra. Então a nossa expectativa, quando a gente fala de acumulação, distribuição e por aí vai, é pela região que o mercado está, tá? Bom, basicamente, o mercado, quando ele faz esse tipo de movimento, então ele deixa lá, ó, um fundo, dois fundos, três, quatro. O que que o mercado está dizendo aqui para você? Olha, pessoal, tem um baita suporte lá que o mercado não perde. Automaticamente a pessoa física vai fazer o quê? Vou comprar. Você tem um suporte ali que o mercado não perde. Porém, isso aqui vira uma piscina de liquidez. Uma zona nítida de liquidez. E o mais interessante é que quando a gente vem pela AVE em dólar aqui, pareado em dólar, nós temos um displacement, que é basicamente um order block abaixo dessa região. Ou seja, o mercado está criando uma zona de liquidez antes da sua POI. Então a AVE tem uma grande chance de fazer esse movimento aqui e fazer isso aqui. E isso aqui vai se tornar o quê? Um sweep de liquidez, um spring desse processo aqui, dessa causa. E aí, após essa causa aqui, surge o efeito. Então, AVE pode ser uma excelente aposta também. Excelente aposta. Aonde que você vai comprar AVE? Eu vou comprar como primeira zona de compra, literalmente o stop dessa galera na região de 45, e se ela for até a região de 32, tá? Isso aqui, pessoal, tô dizendo se o mercado fizer esse movimento, tá? Tem uma grande chance dela fazer isso aqui, mas pode ser que não faça. Então eu não compro nessa região, só compro ela nesse movimento se ela, caso ela faça essa captura de liquidez aí, tá? E aí o que que a gente tem como objetivo dela? Como objetivo, nós podemos ter uma baita de uma movimentação dela, tá, pessoal? Uma baita mesmo. Ver ela chegando ali próximo como primeiras zonas ali, região de 300, que é todo esse cara aqui que é um order block, ó. Que é a região de 380, 400. Então, se eu consigo comprar ela aqui no stop da galera, como primeira zona de compra, e deixar meu preço médio próximo a 40, aqui 42, eu estou falando também de uma operação de mais de 800%. Então, pode ser uma excelente aposta essa moedinha aqui. É isso que eu estou focado nela, é isso que eu quero comprar, é aqui que eu quero aproveitar a movimentação dela, tá? Ela tá nesse cara aqui, ó, que é um order block também mensal, onde o mercado está segurando. Mas lembra a história que eu falo para vocês, pessoal? Se o mercado não consegue dar continuidade, vira uma piscina de liquidez, tá? Isso aqui é o que eu tô tendo de expectativa, pessoal. Nada impede o mercado fazer isso aqui, tá? E não voltar mais. Mas eu não compro desse jeito. Tá? Eu aguardo acontecer esse movimento, caso aconteça, é claro, né? Para que eu possa comprar essa movimentação. Então eu esperaria sim uma captura de liquidez. Eu já comentei sobre isso aqui com vocês em AVE. E então é isso que eu tô de olho. Então essas duas regiões, literalmente lá a região de 45 como primeira zona de compra, e se ela for lá na região de 37, 36,
é isso que eu quero comprar. Meu objetivo dela já é pro longo prazo, daí é a região lá do 300, 400 ali, para que eu possa segurar ela e realizar. Nós estamos falando aí de mais de 800%. Beleza? Então, basicamente é isso. Ethereum, para a gente finalizar. O Ethereum, eu até apaguei meus estudos aqui, porque eu estava dando uma olhada aqui. E o que eu tenho de expectativa do Ethereum? Pessoal, o Ethereum ele pode fazer uma movimentação aqui, ó. Pode, tá, pessoal? Pode. Pode é expectativa. Então a gente pode ter sim, talvez, uma puxada de Ethereum, talvez até a região de 3,20, 3,200 aqui, 3,100, para dar continuidade a esse movimento aqui e quem sabe já buscar o seu alvo de 5, 6 mil dólares lá. Tá? Então isso aqui pode acontecer. É um Fair Value Gap semanal, é interessante, tem interesse comprador nessa região, tá? Então, acredito que o Ethereum tem uma grande chance. Tem que ficar esperto com essa região de 4,600 aqui, tá, pessoal? Mas o alvo dessa estrutura do Ethereum é na região de 5, 6 mil, tá? Não é por causa de ETF nenhum, é o alvo da estrutura do mercado, é 5, 6 mil dólares. Então, acredito que ele tem uma grande chance de, pelo menos, testar essa região de 4,600 aqui, pelo menos, tá? E aí, pontos de compra de Ethereum, tem que saber que tá numa região meio arriscada, mas eu poderia arriscar em Ethereum na região de 3,300, 3,400 aqui como primeira zona de compra. Ah, tá numa região arriscada? Tá, porque se ele perde essa região, aí o negócio azeda um pouquinho e eu tenho que saber que eu tenho que aumentar minha posição, montar um DCA nas regiões corretas do mercado. Basicamente é isso, tá? Então é isso aí, pessoal, o panorama de hoje. Quis trazer para vocês aqui algumas moedas que eu quero comprar e quantidades boas dessas moedas. Eu estou bastante de olho. Polygon, eu não sei se ela vai me dar a oportunidade de eu comprar mais abaixo do meu preço, né? Porque como eu tô comprado no 50,95, eu precisava que nesse caso aqui ela fizesse um spring ou uma captura de liquidez um pouco mais forte para que eu compre atrás do meu preço médio, né? Mas aí vai depender bastante. Então lembre-se aí das moedinhas. Sei que muitas pessoas acham, a moeda X está subindo muito, pessoal. Isso é normal, tá? Eu particularmente, eu adoro, eu prefiro que seja um movimento desse que as moedas estão fazendo, de acumulação, que é o processo de causa, do que a moeda subir reto, tá? Por quê? Porque geralmente quando a moeda sobe reto, eu sei que todo mundo quer ver o lucro, né? Mas a maioria acaba ficando preso lá e deixando o dinheiro na mesa, perdendo dinheiro. Então, quando a moeda começa a subir reto sem testar as estruturas, nós não temos parâmetro nenhum aonde o mercado pode chegar. Porque para que o mercado dê lá, mostre pra gente, olha, posso chegar até X valor lá, baseado na estrutura do mercado, o mercado precisa ativar essa estrutura, fazendo o seu processo de mitigação para fazer isso aqui. Enquanto o mercado não faz isso aqui, ele pode continuar subindo? Pode, mas ele pode tomar uma paulada e voltar e inverter tudo, tá? Então, eu, em particular, eu adoro o processo de acumulação. E se vocês lembrarem, há 8, 9 meses atrás no canal, todos os vídeos que a gente trazia aqui no canal era justamente falando disso. Pessoal, o melhor cenário é que o mercado quebre a estrutura, volte a testar. Porque o mercado está dizendo para você aqui, olha, eu tô subindo, mas eu fechei toda a minha zona lá atrás e não necessariamente eu preciso voltar mais no futuro. Lembra a história que eu falo para vocês aqui? Olha, pessoal, acredito que dessa vez o mercado pode fazer uma movimentação diferente. O que que é isso? Movimentos parciais. Então o mercado vem aqui, toca nas suas regiões, faz um processo e por aí vai. Então quando o mercado está fechando todas essas zonas aqui, não tem mais falha para trás. Isso é importante para o mercado, entendeu? Então isso aqui é excelente, excelente mesmo. Belezinha? Bom, então o panorama de hoje é isso. Espero que eu possa ter ajudado vocês mostrando as moedinhas aqui que eu estou focado em comprar nesses próximos movimentos. São essas moedas aqui, e tem mais algumas que é da carteira recomendada, e seria injusto eu passar aqui para vocês, né? Mas é isso, tá, pessoal? Não esqueça de deixar o seu like, para que você possa apoiar o canal. E se você tiver interesse em participar da carteira recomendada, lembre-se, vai lá no meu perfil, no meu Telegram, fala que você viu o vídeo de hoje, que você tem um preço promocional, belezinha?
Um ótimo final de semana a todos vocês. Que Deus possa abençoar. Desculpa pela minha gripe aí, tá, pessoal? Até mais. Fui.